Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso. O pessoal da Barca, a padaria que eu tomo café da manhã, hoje chegou, quando eu tava tomando meu café, falaram assim, Mari, o que aconteceu com o Flamengo e qual será o novo atacante do Corinthians? Só isso eles querem saber? Aí eu falei, calma, né, se eu soubesse também, eu não tava aqui comendo um pão na chapa, eu tava lá na ESPN já. Mas tudo bem, abraço pessoal da Barca. A Barca deve estar lotada agora hoje lá, hein? Lotada. Agora, nesse horário, ó, meio-dia? Sempre tem almoço lá. Ixi, aquele PF bonito, Mari. Bom. Você fica aqui, né, Bruno? Você também não tá de saída, largando o comando das coisas. Não, tô aqui. Tá bom. O Sport Center fala sobre Rogério Ceni, se fica ou se sai. A gente fala sobre briga de elenco, né? Não tem briga de elenco, tem, não. Olha o Pratos, como ele tá feliz, e o Eugênio Léo também, tá? Ó, eles estão bem, aí, olha lá. Nada. Tava um empurrando o outro dentro de campo. É, tipo o Gabigol e o João Gomes lá, né? Antes da câmera ligar ali, a coisa tava meio quente. Então vamos com eles, Mari. A gente começa falando sobre Flamengo no nosso segundo tempo do Sport Center. Fala pessoal, Santos veio ao Maracanã e surpreendeu o Flamengo na última partida de mando rubro-negro aqui no estádio em 2021. 1-0, gol de Marcos Leonardo no segundo tempo. O Santos agora chegou aos 49 pontos, foi a 11º lugar e afastou de vez esse perigo de rebaixamento. O Flamengo tentando pressionar ali o Santos, até saiu na frente um gol do Pedro, cruzamento do Mateuzinho, gol de muita categoria, mas o VAR anulou o gol na volta do segundo tempo. Aí sim o Santos pressionou mais o Flamengo e um cruzamento. Marcos Leonardo fez o gol ali na grande área. O VAR teve de analisar mais uma vez, mas depois de minutos de suspense, a torcida do Santos, que esteve em bom número até no Maracanã, pôde comemorar bastante. O Santos saiu na frente, aí o Flamengo em seguida deu a resposta. Vitinho sofreu o pênalti de Kaique na grande área. Aí o Gabigol foi lá, foi cobrar o pênalti, era quase certeza de gol. E aí, muita surpresa aqui no Maracanã quando ele bateu no pé da trave. Isso porque o Gabigol, em 28 cobranças com a camisa do Flamengo, converteu 26. Foi a segunda vez que ele perdeu um pênalti com a camisa do Flamengo. A primeira no ano passado, num clássico contra o Botafogo, aqui mesmo no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Depois da partida, os técnicos Maurício Souza e também o Fábio Carille falaram sobre esse confronto que houve aqui no Maracanã. Hoje, outra vez, a gente com a cabeça mais no lugar, não querendo roubar a bola de qualquer jeito, sabendo contra-atacar, sabendo mudar de corredor. Tivemos chances no primeiro tempo para fazer gol, como o Flamengo também fez, um jogo um pouquinho aberto. Entender a nossa necessidade e as nossas características, né? E com isso foi elevando a moral dos jogadores. A gente não conseguiu, infelizmente, a gente tentou, lutou, né? Tivemos um gol impedido, milimetricamente, tivemos um pênalti perdido, né? Não fomos um time muito criativo, mas assim, o que eu posso pedir a eles é desculpa, porque sem dúvida nenhuma eles vieram aqui e fizeram a parte dele, quem não fez foi a gente. Estão aí então os técnicos, sentimentos muito distintos em relação ao resultado, obviamente, aqui do Maracanã. Santos recebe o Cuiabá na Vila Belmiro na próxima quinta-feira e o Flamengo, por sua vez, vai até Goiás enfrentar o Atlético Goianiense, mas já deve dar folga a alguns jogadores, férias, na verdade, para alguns jogadores. Vamos ver então o que disse o Davi Luiz depois do jogo. Olha só, no futebol você tem que ter brio, tem que estar focado o tempo todo, o jogo todo no limite. Esse grupo precisa crescer, esse grupo precisa amadurecer. Ficam as lições para o ano que vem, disse o Davi Luiz. O que vocês acharam do protesto ali da torcida? Eu acho que uma certa frustração, até me antecipando aí que vocês vão falar, acho até normal, mas eu achei time sem vergonha um pouco pesado, achei. Mas aí eu exagerado. Acho que é o ambiente, a rima. O que você vai dizer? Entendeu? Qual é a musiquinha que você vai entoar? Isso tá mais na... Já tá pré-moldado, entendeu? Esse grito já existe há muito tempo. Não tem um frustrado... frustrado... esse ano eu tô frustrado. Não tem. Tipo isso. Fica comprido, né? Então, mas sabe qual é o legal? Porque eles poderiam ter feito isso depois da perda da Libertadores. É verdade.
E, pelo contrário, eles receberam um time de braços abertos. Ali o Flamengo ainda tinha a possibilidade matemática de conquistar o título brasileiro, né? Acabou que depois o Atlético, com a vitória sobre o Bahia, acabou com isso, né? Com essa chance do Flamengo. E aí ontem foi esse primeiro jogo já sem chance de ser campeão brasileiro. Então a torcida, opa... E não que ela tenha feito isso ao longo do jogo todo, não. Fez no final. Porque perdeu o jogo. Perdeu e foi o time que foi se desfigurando ao longo da partida. Já começou todo desmontado, porque já não tinha um monte de gente importante. Qual é a sensação? Esse jogo aí o Flamengo já está em ritmo de férias. Porque o Rodrigo Caio foi fazer a cirurgia, o Ramon se envolveu lá num acidente, né, num atropelamento lá no Rio de Janeiro. O Arão já não está no jogo. E cadê o Bruno Henrique? Mas tinha muita gente boa em campo ontem. Tinha, né? mas assim, já era um time desfigurado. Agora, vamos pro final do jogo. Aí entrou um monte de garoto. Foi. Que não sei se era hora de colocar os garotos, sinceramente falando. Porque parece que assim, quando você coloca um menino de 17 anos, que é uma promessa, num jogo como aquele, você sinaliza, esse jogo aqui para mim já não está valendo muito, né? Porque não dá para esperar que um garoto jogando lá 10 minutos vai resolver a parada. Ele está entrando para ganhar experiência. Claramente. O Lázaro entra também. Então são jogadores que não estão num ritmo de competição que se exige em Série A. Então você sinaliza para a torcida que... Contra um time que tinha aquele interesse, como você destacou aqui no bloco anterior, né? Alguém que estava jogando... o Santos precisava do resultado. Um resultado que ele garantia na primeira divisão e que lhe permite hoje sonhar até com o Libertadores. Dependendo de uma combinação de resultados. É essa loucura do futebol brasileiro, como está nivelado, né? E como tem distribuição de vaga para Libertadores, né, Eugênio? Como tem uma farta distribuição, porque o oitavo, nono colocados, às vezes, eles podem jogar Libertadores, né? Sim, esse é um fato. Que aí já é uma outra discussão, que é a discussão de Conmebol dar mais vagas para o futebol brasileiro. E aí o futebol brasileiro, além das vagas que já tem certas, ainda ganha as competições e vai acumulando ainda mais. Bem, mas essa é uma outra questão. A torcida do Flamengo ontem, no final das contas, ela ficou com a sensação de que é o seguinte: eu não fui tratada como merecia. Isso. Entendeu? Poxa, vim aqui depois da Libertadores, lotei 2 vezes o estádio e nada. Eu acho que é isso. E aí o canto que tem é esse. Não tem outro canto pronto. Foi mais impulsivo ali do que o sentimento, ou a torcida está envergonhada com o time? Não, acho que envergonhada não, Bruno. O brasileiro, a gente tem de pontuar que o Atlético jogou um brasileiro que ninguém mais jogou. Então, o Flamengo está na segunda posição e vai ser vice-campeão nesse momento com a pontuação do time campeão brasileiro da última temporada. 71 pontos. É muito ponto. Não é fácil fazer essa pontuação, não. É que ficou a frustração para o rubro-negro pela maneira que o Flamengo caiu na Copa do Brasil, 3-0 no Maracanã para o Atlético Paranaense, e pela maneira que perdeu a Libertadores, que não tem como tirar do contexto. Foi uma Libertadores muito doída, perdida na prorrogação, num erro individual, enfim. Isso. E aí o brasileiro já estava difícil antes disso. Já era um brasileiro que o Atlético jogava quase um campeonato que ninguém mais conseguia jogar. Né? Então ali houve em algum momento o Flamengo pensando em buscar a liderança, pensar em título, mas era muito difícil o brasileiro. Dos 3 campeonatos, o menos acessível para o Flamengo ganhar era o brasileiro, pelo que fazia o Atlético até então. Então, acho que ontem houve um acúmulo disso tudo. Perdendo a despedida do Maracanã para o Santos, as eliminações recentes, a perda da Libertadores, e aí ficou isso que o Eugênio falou. A impressão que é o seguinte, olha, a gente fez nossa parte, mas o time em campo não correspondeu ao que a gente esperava. É duro fazer esse tipo de avaliação e os dirigentes eles têm que ter muita tranquilidade, né? O torcedor não. Esse pode ser impulsivo, mas pensa o seguinte, né? A gente está falando de uma temporada frustrante do Flamengo e de uma gloriosa do Palmeiras. Cara, se não tem um pisão na bola... muda tudo. Era outra conversa. Se não tem um pisão na bola, cara, quem ganha conta a história sempre bonita. Quem ganha sempre a história certa. A história é contada pelos vencedores. Ou não é? Vamos lá. O Flamengo, o que ele precisa entender? Tirar de lição dessa temporada. Primeiro, já era para ter feito isso há algum tempo, né? A questão do técnico. A questão do técnico. Mapear quais são os técnicos com reais condições de dirigir o Flamengo, de entender o que é o Flamengo. Não dá para ficar só imaginando que o Jorge Jesus é o salvador da pátria, que um dia ele vai voltar. Então, assim, não teve o Jorge Jesus dificuldade para escolher o seu sucessor, que foi o Domi. Depois, aposta no Rogério Ceni, não tá bom, traz o Renato. São perfis completamente diferentes uns dos outros. Então, falta ao Flamengo um direcionamento na hora de contratar seus treinadores.
de entender isso. Além, precisa perceber que não dá para encarar uma temporada em que o Flamengo joga para ganhar Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, além de Seleção Brasileira, que desfalca o time. O Flamengo, a campanha dele no Campeonato Brasileiro, ela, além dos erros do próprio Flamengo, foi muito dificultada por convocações para a Seleção Brasileira, pelo calendário muito apertado e porque o Flamengo, o Gabigol, não jogou, ou se jogou um turno do campeonato. Se chegou a um turno, chegou a um turno. O próprio Arrascaeta, né? O Arrascaeta, lesão em função de convocação também. Então, o Flamengo ele precisa entender que há competições em que ele vai ter que abrir mão. Porque, mais uma vez, ficou provado aquilo que eu disse aqui ao longo do ano. Talvez alguém mostre para mim que é possível ganhar tudo. Ninguém mostrou isso. O Atlético pode ganhar Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, mas a Libertadores ele ficou no meio do caminho. O Flamengo, quando ganhou 19, Libertadores e Campeonato Brasileiro, ficou no caminho da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense pode ganhar 2 Copas, mas quase caiu no Brasileiro. Quase caiu no Brasileiro. As 3 competições não dá para encarar. Então tem que se montar um time B para disputar. Você escolhe. O Campeonato Brasileiro vai ser time B, ou Copa do Brasil vai ser time B, para dar descanso a esses jogadores, porque não tem essa possibilidade. E o elenco do Flamengo é bom. Sim, muito. O elenco do Flamengo é bom, só que não dá para querer encarar com os melhores todos os jogos. É que ainda fica na Copa do Brasil aquela questão financeira que é muito importante, né? Então, às vezes os dirigentes também não querem tirar o pé dessa competição por causa nem tanto do valor esportivo, mas sabedoria popular, né, sobre isso, né? Mais vale um pombo na mão do que 2 voando, não é isso? Ou então, quem tudo quer, nada tem. É difícil, cara. É difícil ganhar tudo, cara. Mas tem uma armadilha aí, né, Eugênio? Porque a partir do momento que você vai chegando às fases finais dessas competições, das Copas principalmente, brasileiro não. Você faz um brasileiro ali de 2º, 3º lugar, você está sempre perto do líder. Por mais que você não chegue à liderança, você está pensando em título ainda, enquanto há condição para isso. Mas acho que quando você chega em uma semifinal de uma Copa, semifinal de Libertadores, você está vendo muito próximo a chance de ganhar o título. E provavelmente vai ser contra a Copa do Brasil, ela também é cruel nesse sentido, porque assim, ou você vai cair numa fase inicial que vai ser um vexame. Isso. Que aí vai ser um barulho danado. Você ganha mais tempo no calendário, mas está fora da Copa. Como foi, por exemplo, com o Palmeiras, mas, cara, foi eliminado em casa para um time de outra divisão, deu barulho. Ou você vai cair numa semifinal, numas quartas, contra um time que é teu rival ali. Tem mas isso aí, também. assim, vamos lá, exemplo do Palmeiras em 18. O Palmeiras botou o time em reserva, assim, na cara dura, para jogar o Brasileiro. Então, aí ganhou. Começou a ganhar. E ganhou, foi campeão. Ele acabou perdendo as Copas, com o time considerado titular. Mas ele priorizou as Copas. Sim. Poderia ter vencido? Perdeu. Ele dividiu o elenco dele. E aí, quando você estabiliza um time B para jogar aquela competição, um time B de bom nível, permite a ele ganhar sequência de jogos, ganhar entrosamento, desenvolver jogadores, que de repente não tem muito espaço quando você joga sempre com o time titular. Porque, assim, é triste dizer isso, mas no futebol brasileiro, no calendário brasileiro, não dá para querer ganhar tudo. Eu acho que o Flamengo sofreu com isso. O atual time B do Flamengo teria condição de disputar esses títulos? Claro que teria. É? Claro que teria. Disputar título brasileiro. Teria, sim. Ou uma das Copas. Como o Palmeiras ganhou com o time B em 2018. Ou uma das Copas. Vamos ver como é que o Flamengo vai fazer essas contas também na próxima temporada, porque a gente sentia nas próprias entrevistas do Renato e na ambição dos dirigentes que a ambição era conquistar tudo com o time principal. E tem um detalhe, né? O próximo técnico do Flamengo, a gente vai ter de saber que tipo de poder ele terá. Porque o Jorge Jesus comandou o departamento de futebol. Então foi quase que entregar um departamento de futebol a um treinador com a equipe dele. Aí ele vai moldar o futebol à maneira dele. Manager. Isso. O head coach, como diria o outro. Agora, outra coisa é você contratar um técnico em que a diretoria participa ou está ali no departamento de futebol diariamente, e o treinador ele vai, obviamente, conversando com a diretoria para definir o que é melhor. Né? Então, assim, como tem essa aura do Jorge Jesus eterna no Flamengo, depois que ele saiu, se for o Jorge Jesus, a cobrança eu acho que vai ficar mais em cima de jogadores. Depende do nome do técnico.
Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso.